Olá, boa noite. Boa noite. Justiça americana condena o ex-presidente da CBF, José Maria Marim. Acusado de receber propina, a pena pode chegar a 120 anos. Paulo Maluf, do PP, já cumpre pena no Complexo da Papuda, em Brasília. O deputado foi transferido hoje. Ele passou por uma perícia médica antes de chegar ao presídio. Presidente Temer diz que não cogita a venda do controle acionário da Embraer para a Boeing, mas aprova o aumento da participação estrangeira na empresa. No Peru, em votação apertada, presidente escapa do impeachment. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já. Quem tem conta no Bradesco conta com muitos benefícios. Conta com isenção da tarifa da conta corrente por perfil. Conta com aprovação do crédito imobiliário em até 1 hora. Incrível, né? Contrata crédito consignado direto pelo app e ainda concorre a 1 milhão em prêmios. E tem mais, conta com desconto no cinema, no refri e até na pipoca. Demais, né? Pessoal, vai começar. Quem tem conta no Bradesco conta com muitos benefícios para seguir em frente. Bradesco, pra frente. Olha aí o segredo da Gabriela Pugliese para ajudar a reduzir a gordura localizada. Agora ficou mais fácil você eliminar de vez aquela barriguinha ou pneuzinho com Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor é um tratamento completo para reduzir a gordura abdominal e dos quadris. Imecap Redutor combina creme e cápsulas. O creme elimina a gordura localizada e as cápsulas agem nas gorduras mais profundas. Gordura localizada tem solução com o Imecap Redutor de Medidas. Falar que você estudou jornalismo na Casper Libero te abre portas, porque é a melhor faculdade de jornalismo do Brasil. E sempre foi uma grande referência, desde quando eu estudava até hoje. Um dos motivos que me levou a querer fazer a faculdade Casper Libero foi a localização, que está na Avenida Paulista, está no coração de São Paulo, isso é maravilhoso. E também aqui tem a Fundação Casper Libero com diversos veículos de comunicação. A gente tem a televisão, tem a rádio, tem a internet, o site. E a faculdade abastece todos esses veículos com os profissionais. Então eu fico muito feliz de ter estudado aqui, de fazer parte dessa história e de hoje poder contribuir como apresentadora. Por isso, eu sou o Casper. Somos todos Casper. Nesta sexta, tem festa sertaneja especial de Natal. O Padre Alessandro Campos comemora essa data com convidados muito especiais. Mato Grosso e Matias, Gustavo Mioto, Orquestra Paulista de Viola. E a festa continua com Elba Ramalho. Parece que vou mergulhar na felicidade sem fim. Festa sertaneja com Padre Alessandro Campos. Especial de Natal. Nesta sexta, 10h30 da noite. Dorme em paz, oh. Feliz Natal! O ex-presidente da CBF, José Maria Marim, foi considerado culpado em 6 das 7 acusações a que respondia na Justiça dos Estados Unidos. O Cartola é apontado como beneficiário de propinas no chamado caso FIFA. A pena pode chegar a 120 anos. É a primeira vez na história do futebol brasileiro que um dirigente é condenado por corrupção. Marim vai começar a cumprir pena em uma prisão federal americana antes mesmo da publicação da sentença contra ele. José Maria Marim foi condenado pelo júri popular do Tribunal Federal do Brooklyn, em Nova York. O cartola brasileiro foi considerado culpado de 3 crimes de fraude, 2 de lavagem de dinheiro e 1 por integrar organização criminosa que fraudou campeonatos de futebol. A pena de Marim vai ser definida pela juíza Pamela Chen, que não tem prazo para publicar a sentença. Até lá, ele vai começar a cumprir pena em um presídio federal americano, a pedido da promotoria. O Cartola foi acusado de receber 6,5 milhões de dólares em propina durante os anos em que comandou a CBF, entre 2012 e 2015. O dinheiro era pago por empresas de marketing esportivo em troca de direitos de transmissão e publicidade em campeonatos como a Taça Libertadores e a Copa do Brasil. Como se trata de decisão de primeira instância, a defesa do ex-presidente da CBF diz que vai recorrer.
O ex-presidente da Conmebol, Juan Ángel Naput, e o ex-presidente da Federação Peruana de Futebol, Manuel Burga, também foram condenados. O paraguaio vai aguardar a sentença também em presídio federal, perdendo o direito da prisão domiciliar. Além de Marinho, outros 3 brasileiros são réus no processo. J. Ávila, dono da empresa Trafic, que fez acordo de delação premiada com a promotoria, o também ex-presidente da CBF, Ricardo Teixeira, e o presidente afastado pela FIFA da entidade, Marco Polo Del Nero. Teixeira e Del Nero estão no Brasil e são julgados à revelia, sem risco de serem deportados para os Estados Unidos. Antes de fazer carreira como dirigente de futebol, Marinho chegou a ser governador biônico de São Paulo por 10 meses, indicado pelos militares na ditadura. Ele foi vice e sucessor do governador na época, Paulo Maluf. Hoje, Marinho e Maluf estão presos por corrupção. E o deputado federal Paulo Maluf, do PP, foi transferido para Brasília. Após fazer exame no IML, o ex-prefeito de São Paulo foi enviado para cumprir pena no presídio da Papuda. Eram 11 horas da manhã quando o comboio deixou a superintendência da Polícia Federal em São Paulo. Paulo Maluf estava no banco de trás do segundo carro. O ex-prefeito foi levado ao aeroporto de Congonhas, na zona sul da cidade, e depois foi de avião até Brasília, onde cumprirá a pena determinada pela Justiça. No complexo da Papuda, ele vai ficar num setor especial para políticos e idosos e onde já estão detidos o ex-ministro Gedel Vieira Lima e o ex-senador Luiz Estevão. Maluf se entregou na quarta-feira, um dia depois de o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, determinar o início imediato da pena de 7 anos e 9 meses por lavagem de dinheiro em regime fechado. A condenação havia sido em maio desse ano. Ontem, a presidente do STF negou um pedido para suspender a ordem de Fachin. Na decisão, a ministra Carmen Lúcia criticou os persistentes recursos da defesa do ex-prefeito. Ela disse que o bom direito não arrasta processos por décadas. A sentença de Paulo Maluf vem 17 anos após a instauração do primeiro inquérito. Maluf passou a noite sozinho em uma cela de 12 metros quadrados do terceiro andar aqui do prédio. O espaço conta com uma beliche, um vaso sanitário e também um chuveiro. O ex-prefeito não recebeu visitas, apenas o advogado teve contato com ele. Segundo a defesa, Maluf está com a mobilidade reduzida e com dificuldades para se levantar da cama e para ir ao banheiro, por exemplo. Maluf tem 86 anos. Segundo os advogados, ele tem feito sessões de radioterapia para tratar um câncer na próstata. Além disso, o ex-prefeito teria problemas cardíacos e uma hérnia de disco. A defesa tenta utilizar estes argumentos para conseguir que Maluf cumpra a pena em casa. A decisão, no entanto, caberá ao juiz da Vara de Execuções Penais de Brasília, após a realização de uma perícia médica. Maluf foi acusado de usar contas no exterior para lavar mais de 500 milhões de reais desviados dos cofres públicos quando ele era prefeito de São Paulo, entre 1993 e 1996. A sentença também determinou a perda do mandato de deputado federal de Maluf. O salário dele já foi suspenso, assim como a cota parlamentar usada para despesas aéreas, alimentação e verba de gabinete. A defesa do ex-prefeito e ex-governador de São Paulo diz que respeita a decisão da ministra Carmen Lúcia do Supremo, mas entende que é o plenário da corte quem deve decidir sobre o pedido de prisão domiciliar. Já o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, afirmou que vai decidir na próxima quarta-feira se a mesa diretora da casa vai tomar uma definição sobre o mandato de Maluf ou se irá recorrer da decisão do STF. Câmara concede aposentadoria de quase R$10 mil ao ex-ministro José Dirceu. Condenado no mensalão do PT e na Lava Jato, o petista teve o cargo de deputado federal cassado em 2005. O presidente da Casa, Rodrigo Maia, do DEM, autorizou a concessão do benefício de cerca de 28% do salário de mais de R$33 mil de um integrante do Congresso Nacional.
José Dirceu vai receber mensalmente R$ 9.646 de aposentadoria como ex-parlamentar. Dirceu foi eleito deputado federal pelo PT por 3 vezes, em 1990, 1998 e 2002. Em 2005, o plenário da Câmara cassou o petista à época, o braço direito do ex-presidente Lula, por quebra de decoro no envolvimento no esquema do mensalão. Em abril desse ano, o ex-deputado formalizou o pedido de aposentadoria à cúpula da Câmara. Na ocasião, Rodrigo Maia disse que, se ficasse claro o direito adquirido do petista, o benefício seria autorizado. A decisão dele foi baseada em um parecer favorável da Coordenação de Registro e Seguridade Parlamentar da Câmara. Ex-ministro da Casa Civil, Dirceu foi condenado no mensalão petista a 7 anos e 11 meses de prisão. Na Operação Lava Jato, foi sentenciado a mais de 30 anos e recorre em liberdade por decisão do Supremo Tribunal Federal. Dirceu entra agora no grupo dos 9 ex-deputados federais cassados nas últimas décadas, que recebem entre R$ 8.000 e R$ 23.000 por mês de aposentadoria da Câmara. Entre eles estão Roberto Jefferson, do PTB, também cassado em 2005 por envolvimento no mensalão, e Pedro Corrêa, do PP, hoje preso na Operação Lava Jato. O presidente Michel Temer publicou hoje o decreto de indulto natalino que facilita a concessão de perdão total da pena a condenados por crimes cometidos sem violência ou ameaça, como corrupção e lavagem de dinheiro. Na norma anterior, só poderiam ser beneficiados os sentenciados a, no máximo, 12 anos que tivessem cumprido 1/4 da pena, se não reincidentes. Agora, o tempo de cumprimento diminui para 1/5, independentemente do total da punição estabelecida na condenação. A ONG Transparência Internacional divulgou nota, afirmando que o indulto assinado por Temer contempla a manutenção da impunidade de uma classe privilegiada, que finalmente começa a ser responsabilizada por condutas corruptas tão socialmente lesivas. E o coordenador da Força-Tarefa da Operação Lava Jato no Ministério Público, Deltan Dallagnol, também criticou o decreto de indulto natalino. Ele afirmou que o texto assinado pelo presidente Michel Temer é um feirão de Natal para corruptos. Segundo Dallagnol, agora corruptos no Brasil cumprirão apenas 1/5 da pena e serão completamente indultados. O procurador afirma que, ao editar o decreto, o presidente prepara uma saída para si, caso condenado, e para outros réus da Lava Jato. Deltan ainda chamou a atenção para o fato de quem tem mais de 70 anos irá cumprir menos pena ainda. O ministro do Supremo, Gilmar Mendes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, concedeu hoje uma liminar que suspende as medidas cautelares impostas à ex-governadora do Rio, Rosinha Matheus, que tinha sido presa no final de novembro. Na decisão de hoje, Gilmar Mendes liberou Rosinha Matheus de usar tornozeleira eletrônica e se recolher a partir das 6 da tarde, como havia sido imposto pelo STJ no dia 30 de novembro, quando ela saiu do presídio de Benfica. Segundo o habeas corpus de Gilmar Mendes, não ficou demonstrado comportamento nocivo da ré no sentido de obstruir as investigações. Rosinha Matheus e o marido dela, o também ex-governador do Rio, Antony Garotinho, tinham sido presos em 22 de novembro, acusados de participarem de um esquema que extorquia empresários para financiar ilegalmente as campanhas eleitorais deles. Antony Garotinho e o presidente nacional do partido dele, o PR, já tinham sido soltos na quarta-feira graças a um habeas corpus do próprio Gilmar Mendes, em pleno recesso judiciário. Isso acontece porque, em virtude de ser presidente do TSE, Gilmar assume todos os pedidos que chegam durante o período de férias dos outros ministros. Em tentativa de assalto a 2 carros fortes, quadrilha incendeia caminhões e explode os veículos com valores na rodovia dos Tamoios, em São Paulo. Um vigilante e um policial ficaram feridos. Ninguém foi preso até agora.
A ação aconteceu ontem por volta das 9h30 da noite na região de Jambeiro, a 120 quilômetros de São Paulo. Os criminosos colocaram fogo em 2 caminhões para barrar a passagem dos motoristas da empresa que transporta valores, a Protege. 2 veículos que passavam na hora também foram usados para fechar a via. Com o bloqueio, começou o tiroteio entre os bandidos e os seguranças da empresa. Um outro carro que passava foi atingido, mas nenhum passageiro ficou ferido. Na troca de tiros, a quadrilha explodiu os carros fortes, mas não conseguiu roubar o dinheiro e fugiu. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, foi feita busca na área, mas nenhum suspeito foi preso até agora. Essa é a 3ª tentativa de roubo a carros fortes na região. São Paulo registrou aumento de homicídios e estupros em novembro, tanto no município quanto no estado de São Paulo, de acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública divulgados agora à noite. Os casos de homicídios aumentaram 9,2%. No estado, houve 24 casos a mais de homicídio em comparação com o mesmo período do ano passado. Na cidade de São Paulo, 2 casos a mais do que em novembro do ano passado. Em relação aos estupros, houve 137 casos a mais no estado e 57 casos a mais na cidade em comparação ao mesmo período. O secretário de Segurança, Magno Alves, atribuiu as mortes a brigas e o crescimento dos casos de ataques sexuais ao aumento das denúncias contra agressores. Quem teve coragem de enfrentar as lojas hoje encontrou o comércio de rua lotado. Nos shoppings, o movimento também foi intenso. São os últimos dias para quem quer garantir os presentes de Natal. Se engana quem acha que a chuva que caiu durante boa parte do dia em São Paulo atrapalhou a peregrinação dos consumidores que saíram em busca do presente de Natal. Essa é a cena típica da ladeira Porto Geral e da rua 25 de março, nesta época do ano. E o Papai Noel, pelo jeito, não vai ter do que reclamar. Dentro das lojas, então, é um aperto só. É uma loucura. Qual que é a dica aí para quem nunca veio? Paciência. Nesta loja, o gerente calcula um aumento nas vendas de 8% em relação ao Natal do ano passado. Além de reforçar o estoque, foi preciso ampliar o número de funcionários temporários. A reposição tem que ser intensa e, com tudo isso, eu preciso desses temporários na loja. Então, esse ano eu contratei 19 temporários, que é o que eu tenho hoje aqui na loja. Eles estão fazendo agora o fim de ano e vão fazer o volta às aulas também. E tem gente levando brinquedos de todo jeito. Os mais procurados este ano são os drones, que tiveram uma redução nos preços. E esta bonequinha aí, que tinha esgotado no Dia das Crianças e agora voltou com tudo. Michele veio comprar os presentes para o filho e os sobrinhos. Aqui na 25 no centro vale a pena, é bem mais em conta. Dá para levar brinquedo aí para as crianças todas lá de casa. Depois de enfrentar todo esse tumulto para poder escolher os brinquedos, é preciso lembrar que ainda tem que pagar a conta. E olha só o tamanho da fila. Serão pelo menos mais 20 minutos até chegar ao caixa. E tem gente que afirma que vale a pena passar por tudo isso. Paloma aproveitou o dia de folga para ir às compras. Pode digitar uma bonequinha bem simples, mas ela vai adorar. Ver a felicidade das crianças, né? Ainda mais que elas acreditam no Papai Noel, então é uma coisa assim, eu fico satisfeita. Vale o sacrifício. Vale, muito a pena. E não pense que a situação nos shoppings será mais tranquila nestes próximos dias. Segundo a Associação do Setor, a expectativa é de um aumento de 7% nas vendas de fim de ano em relação ao mesmo período de 2016. Os lojistas apostam numa fase de retomada do crescimento, depois de um período longo de estagnação. A espera agora é pelos consumidores de última hora. Não dá para evitar, né? A gente está aqui no shopping, talvez tenha que voltar amanhã. Acho uma data muito importante, reunir a família. Acho que a parte mais importante é essa parte de reunir a família, que a gente quase não se vê hoje em dia nesse tempo corrido. Presidente Temer diz que não cogita a venda do controle acionário da Embraer para a Boeing. Ontem, as empresas anunciaram que estão negociando uma possível sociedade. Durante o café da manhã com jornalistas no Palácio da Alvorada, Michel Temer sinalizou que o governo não vai permitir que a fabricante brasileira de aviões seja vendida a estrangeiros.
Para Temer, a Embraer pode fazer parcerias, receber mais investimentos de fora, mas sem perder o controle acionário. E evidentemente que a injeção desse capital estrangeiro, seja da Boeing ou de outros, será muito bem-vindo e muito bem recebido na Embraer. Não se examina a questão da transferência. O governo se diz preocupado com questões ligadas à segurança e à soberania nacional. A Embraer desenvolve a tecnologia para fabricar aviões militares para a Força Aérea Brasileira. A Embraer foi privatizada em 1994, no fim da gestão de Itamar Franco. Mas o governo ainda é acionista. É dono de 0,03% do capital da empresa. Com esse percentual, teria muito pouco poder sobre a companhia privada. Porém, a União detém ações especiais que garantem poder de veto para algumas decisões importantes, entre elas a transferência do controle acionário. O chamado Golden Share foi uma das condições para a privatização. Perguntado se lançaria a mão do veto, o presidente disse que o assunto ainda não chegou oficialmente ao gabinete dele e só depois que isso ocorrer é que vai decidir. Aos jornalistas, Temer voltou a defender a reforma da Previdência. A primeira votação na Câmara está marcada para fevereiro. E comemorou, em tom de brincadeira, o resultado da última pesquisa, que mostra que o governo dele é aprovado por 6% dos brasileiros. Eu quero dizer que a nossa popularidade aumentou 100%, né? Foi de 3 para 6. Mas aumentar 6% não é fácil. Não é? Agora, nós estamos no mês de dezembro. Imagine quando chegar março, abril, o governo estará sendo reconhecido pelo desmascaramento daqueles que se mascararam para urdir o que urdiram, não é? E, portanto, eu acho que nós seremos grandes eleitores na próxima eleição. Agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. A história da possível venda da Embraer para a Boeing causou um grande bafafá até nas redes sociais. Por que tanta agitação? Principalmente depois da crise, muitas empresas brasileiras estão sendo vendidas para estrangeiras. Por que o caso da Embraer? A Embraer é uma rara empresa brasileira bem-sucedida em tecnologia industrial avançada. É líder mundial no mercado de aviões médios de passageiros. É uma das maiores exportadoras do país. Além do mais, fabrica e vai fabricar ainda mais os aviões de guerra da Força Aérea Brasileira. Mas, para começar, é uma empresa de donos brasileiros? A Embraer nem tem, na verdade, um dono. Mais de metade das ações da empresa está nas mãos de centenas de fundos de investimento estrangeiros. Mas nenhum deles é dono mesmo. Os acionistas votam para escolher a direção da empresa, que, no entanto, fica no Brasil com brasileiros. Além do mais, como a gente viu, o governo brasileiro tem poder de vetar certas mudanças da empresa, até de proibir a venda. É assim porque a Embraer foi uma estatal de 1969 até 1994, quando foi privatizada, quando estava quase falida. Mas na privatização, o governo manteve esse poder de veto. É interessante para a Embraer se associar à Boeing, uma empresa 30 a 40 vezes maior? É. A Embraer lidera o mercado de jatos médios para voos regionais, mercado que está crescendo muito. Por isso, tem mais gente querendo entrar nesse negócio. Chineses, japoneses, russos e mesmo a arquirrival da Boeing, a europeia Airbus. Para ir bem nessa briga nova, a Embraer precisa ganhar força, tamanho, capital, mercado. A Boeing pode ajudar a Embraer a crescer mais. Qual o problema possível? Em tese, é que uma empresa estrangeira controlaria uma firma brasileira que produz equipamento militar para o governo. Mas é possível um acordo entre Boeing e Embraer que preserve interesses nacionais. Em suma, a depender do tipo de negócio, pode ser muito bom para a Embraer e para a economia brasileira uma associação com a Boeing. Tudo depende dos detalhes do negócio, dos quais ainda nada se sabe. Impedir a transação por mero nacionalismo, no entanto, não faz sentido nenhum. Boa noite. São Paulo é a quarta cidade do mundo mais postada no Instagram, à frente de Paris e Londres. Virou tendência perfis de usuários que retratam o dia a dia dos bairros paulistanos. As casinhas da Moca, na zona leste de São Paulo, suas pastilhas, cores pastéis nas fachadas, os carros antigos, não passaram despercebido pelo olhar da Jaqueline, que se mudou para o bairro há 3 anos para viver mais perto do trabalho. Sou da Zona Oeste
Morei depois 10 anos em Pinheiros, então quando eu cheguei aqui, eu percebi que as coisas eram um pouco diferentes. Eu comecei a notar as casas, a arquitetura, o estilo das pessoas, que algumas partes do bairro têm um ar de interior. Aí eu comecei a olhar para isso e veio a vontade de registrar com o meu celular. O perfil Instamoca no Instagram foi um jeito que ela encontrou de dividir com as pessoas o amor pela nova região. As fotografias da Jaqueline, que tanto chamaram a atenção da nossa reportagem, foram repostadas pelo perfil do jornal inglês The Guardian, dedicado ao jornalismo de cidades, o Guardian Cities. A boa repercussão fez com que ela encarasse a fotografia com outros olhos. Nunca imaginei que assim eu pudesse ser ter uma foto minha publicada por eles, assim, e porque tem muita gente boa fazendo foto de várias cidades do mundo. Depois eu fiquei refletindo, né, sobre o porquê. Eu acredito muito que é porque o Instamoca acaba mostrando um lado de São Paulo que não é muito o que as pessoas esperam encontrar quando falam em São Paulo, né? A rede social, que tem 50 milhões de inscritos no Brasil e é uma das mais populares do mundo, fez um levantamento das cidades mais postadas em 2017. São Paulo está entre as 4 primeiras, à frente até mesmo de Paris. Se o paulistano já era considerado bairrista antes da internet, agora está comprovado publicamente. Tem perfil de todos os lugares, com fotografias que são uma verdadeira viagem de descobertas pela cidade. O perfil Centro de São Paulo tem imagens poéticas de seus frequentadores e um destaque para a arquitetura. No Itaquera, no ângulo, os contrastes e belezas da região na zona leste da capital. No Jardins.love tem comida, lojas e cenas curiosas. Cliques surpreendentes do cotidiano de uma das maiores favelas de São Paulo estão no Paraisópolis.love. O estilo Itaim é uma paixão da Larissa, que trabalha na região. É uma espécie de guia de compras com dicas de gastronomia e de passeios. Ele surgiu a partir do momento que eu vim trabalhar aqui no Itaim, né? Aqui o Itaim é um bairro completo, com uma infraestrutura maravilhosa, e os meus amigos do trabalho só queriam almoçar no mesmo lugar. Eu falei, opa, peraí, o Itaim é tão completo, né? Por que a gente não pode descobrir mais coisas? Na onda das influenciadoras digitais, ela fez parcerias com comerciantes, mas diz que mantém a liberdade de compartilhar tudo o que gosta. E muitas vezes as postagens são em tempo real. Oi gente, tudo bem? Convido vocês a fazerem as compras de Natal aqui na Rua João Cachoeira. Tem várias novidades, as lojas estão abertas hoje. Então se você gosta de um shopping a céu aberto, vem pra cá e confira todas as novidades do bairro. A penúltima semana do ano vai terminando com chuvas aqui em São Paulo e temperaturas bem agradáveis. Para o fim de semana já deve voltar a esquentar. Vamos ver como fica o tempo no Natal? Aqui na capital amanhã, assim como em todo o estado de São Paulo, o sol predomina e chove a partir da tarde, até de forma volumosa, mas pontual. Essa previsão vale também para a véspera de Natal, viu? Nesse sábado, teremos mínima de 20, máxima tarde em torno dos 31 graus. Aí no domingo, nada muda, o dia vai ser bem parecido, mas na segunda-feira, 25 de dezembro, o tempo fecha por aqui e a temperatura cai, ficando entre 18 e 24 graus apenas. Em votação apertada, o presidente do Peru, Pedro Pablo Kuczynski, escapou do impeachment e continua no cargo. Para o impeachment, eram necessários 87 votos, mas a proposta conseguiu apenas 79. Em discurso, depois do encerramento do processo, Kuczynski afirmou que o Peru começa um novo momento de sua história. Os adversários criticaram o resultado, afirmando que ele legitima a corrupção no país. Kuczynski é acusado de receber propinas de 5 milhões de dólares da Odebrecht por supostos serviços de consultoria quando era ministro. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma boa noite, um ótimo Natal para você. Até segunda, Gabriel. Até segunda, Juliana. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite, um ótimo final de semana. Fica agora com o programa Festa Sertaneja. Feliz Natal. Até segunda. Neste domingo, 9h30 da noite, o Todo Seu especial de Natal traz Leila Moreno, Alessandra Maestrini e Alegro Orquestra. Assista agora, Festa Sertaneja Especial de Natal.